Mas, ó, de assuntos mais importantes aí da pauta, a gente tem a história do COAF, né, que é a mais recente, uma decisão monocrática do presidente durante o período de recesso, que ninguém sabe exatamente qual foi o limite dessa decisão. É o próprio plenário quem vai... Deu um trava-língua aqui. O plenário é quem vai definir exatamente a extensão dessa medida, porque o ministro Dias Toffoli, no caso envolvendo o assessor do filho do presidente da República, decidiu que os dados do COAF não podem ser utilizados e suspendeu a investigação. E aí, como há repercussão geral, o entendimento de muitos, né, e nós falamos muito sobre isso aqui também, é de que todos os casos de investigação que havia dados do COAF sem autorização judicial, eles estariam suspensos e a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, eles determinaram então que esses casos não fossem investigados pelas autoridades. Então há um número infinito aí de processos, de ações pelo Brasil parados de investigações por conta dessa determinação do presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, que em entrevista está dizendo o seguinte: olha, não é que não pode usar o dado do COAF, né? Pode usar o dado do COAF, mas precisa da autorização judicial. O que os especialistas Ou seja, passam... a repercussão foi geral da decisão dele. Né? A repercussão foi geral. O que os especialistas passam é o seguinte: não dá para você pedir uma autorização judicial para algo que você não sabe. O COAF normalmente alerta a investigação e aí você faz o pedido de quebra de sigilo bancário, que é muito maior. COAF é indício para o pedido. Para o pedido. Sem o COAF, você não tem como fazer uma bola de cristal e falar: peraí, vamos pedir aqui uma autorização para investigar a Thaís Herédia. Vamos mandar para o COAF essa investigação. Não é assim que funciona. Você tem que ter um mínimo de indício ali para conseguir buscar a prova e aí sim formar o convencimento. O debate que eu acho interessante nessa história é até onde ir para conseguir esses indícios, né? Até que ponto você pode observar a vida íntima de alguém, a vida financeira de alguém, de um indivíduo, de uma empresa, seja lá do que for, sem ferir os direitos desse indivíduo ou dessa empresa. A movimentação financeira de um CPF, sem você ter acesso a qual foi a movimentação, mas só o numeral ali, não é um indício importante? Então, é um indício importante. A partir daí, então, se a partir daí você tem de pedir... Vamos imaginar aqui um CPF que movimente R$100 mil por mês na conta. Sim. Em determinado mês, ele movimentou R$2 milhões. Esse é um alerta importante. Do COAF. Esse já é um alerta suficientemente importante para que o Ministério Público peça uma autorização judicial para investigar esse CPF. Isso. Ou precisa ter mais elementos, Receita, né? E a Receita Federal, onde entra nisso? Também, é a mesma coisa. É que o COAF, o dado do COAF, ele é muito mais sedutor, vamos dizer assim. É o dado bancário, né? É um dado muito mais fácil de ser obtido, porque os bancos, eles têm a obrigação de avisar o COAF quando há essa movimentação irregular. Exato. Né? Os bancos emitem um alerta, é tudo eletrônico, eu fiz esse contraponto aqui, dando esse exemplo da conta que movimenta 100 mil e passa a movimentar 1 milhão, para entender a decisão do ministro Toffoli também, porque sem uma autorização judicial, até que ponto o Ministério Público poderia ir para entender por que é que determinado CPF que movimenta 100 mil movimentou 1 milhão no mês? Então, até onde, sem autorização da justiça, sem ser invasivo, sem desrespeitar as regras que preservam direitos individuais de todos nós, das empresas também, até onde a investigação poderia ir sem ferir esses direitos? Mas olha, sabe o que acontece? Há mais elementos, os bancos, quando você faz uma movimentação, como é que funciona? Os bancos, primeiro eles vão ao cliente. Escuta, essa movimentação é essa mesmo? Você está realmente passando esse dinheiro para frente? Ou recebendo esse dinheiro? Exato. Aí você vira para o banco e fala assim: olha, eu não só recebi esse dinheiro, como eu vou receber mais 10 parcelas por causa dessa documentação e tal, não sei o quê, desse processo. Aí tudo bem, aí o banco já sabe. Isso é uma coisa. Outra coisa é, o banco... Então, antes do COAF dizer, olha, esse cara movimentava 100 mil, agora movimenta 1 milhão e manda para o COAF, o banco vai primeiro ao cliente para saber que operação é essa. Se a operação for comprovada... Não cabe ao banco fazer isso também, né, Thaís? Não cabe ao banco fazer isso. Não, o banco é obrigado a fazer isso.
Não, Os o banco bancos são obrigados, porque apenas, se ele mas não vai faz... atrás do cliente para saber Vai. qual foi a movimentação. Vai. Não, O banco não, vai. Não é papel do banco. Vai, não, é sim, Zé Paulo, é sim, o Banco Central obriga, os bancos têm obrigação de perguntar para o cliente, você fez mesmo essa operação? Essa operação, você está realmente mandando dinheiro para essa pessoa? Os bancos são obrigados a fazer isso para confirmar a operação, mas não queira saber de onde vem o dinheiro. Não, pergunta assim, confirma a operação, ou seja, no final das contas, o que ele está dizendo é o seguinte, isso vai para o imposto de renda? Comunicar a autoridade. Não, uma coisa, outra coisa, Thaís. Não, Zé Paulo, o que eu estou dizendo é o seguinte, é que não é uma suspeita que aparece... O banco quer saber se a pessoa está fazendo aquela operação, só. Não, o banco é obrigado a avisar, tem uma portaria do Banco Avisa Central. o COAF, mas não o cliente. Não, o cliente ele pode mas não avisar com uma questão o de cliente, relacionamento com o cliente. Peraí, o cliente, o banco apenas confirma a operação. O banco confirma a operação, mas não foi um hacker, por exemplo. Exatamente. Mas quando o banco faz isso, e geralmente as ligações são gravadas e tal, não sei o quê, o banco está dizendo para o COAF, olha, tem aqui essa movimentação, porque ele é obrigado a mandar a movimentação para o COAF, tem aqui essa movimentação e tem o cliente confirmando essa operação. Isso dá um ar de legalidade, entendeu, Zé Paulo, para a operação. Isso dá um ar de legalidade, porque o cliente está confirmando aquilo, ou seja, em algum momento, se ele precisar, ele vai ter que comprovar por que ele fez aquilo. Quer dizer, essa é o desenho romântico da operação, ou sei lá, o ideal da operação, mas quando você pega uma conta como desse Fabrício de Queiroz, por exemplo, de um sujeito que ganha, sei lá, ele ganhava, acho que quanto que era o salário dele? 2 mil? 7 mil por mês? Quanto que era? Não, era mais, era 7 mil. Era 7 mil por aí, por mês. Ele movimentou 1 milhão e o cara movimenta 1 milhão, assim, por várias operações. Não foi que ele recebeu um dinheiro, são várias operações. E sabe quando que o COAF desconfia? Quando as operações são repetidas nos valores que, teoricamente, ficariam abaixo do limite estipulado pelo COAF e pelo Banco Central. Então, é isso que chama a atenção.